Tá indo, hein? Então, pessoal, vamos deixar... Lembram que o que a gente discutiu na última aula foi conservação ou não conservação da energia mecânica. Então, a gente vai montar o nosso formulário que vocês vão fazer junto comigo, tá? Então, vou colocar minha primeira fórmula aqui. Energia mecânica do sistema é a soma das energias cinéticas com as potenciais. Potenciais de todos os tipos. Ah, quais são esses tipos de potenciais que a gente viu? Potencial gravitacional, que é mgy, lembrando de estabelecer o seu ponto de referência. Potencial elástica, que é meio de K, que é a constante da mola, vezes a deformação ao quadrado. Energia cinética é meio de mv ao quadrado. O que mais que está faltando? Quando só existirem forças conservativas atuando no sistema, né, que são aquelas forças que não roubam energia mecânica, nem adicionam energia mecânica ao sistema, então a variação da energia mecânica é igual a zero. Então, esses são os casos de conservação. Quando houver forças que são não conservativas, existe variação da energia mecânica. E essa variação da energia mecânica vai corresponder ao trabalho dessas forças não conservativas, né? Se eu tenho forças que são constantes, o trabalho de forças constantes é produto escalar entre a força e o deslocamento, que é o módulo de F vezes módulo de D, vezes cosseno da força, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. E, se precisar, também tem o teorema do trabalho energia cinética, que me diz que o trabalho total, que atua sobre um corpo, vai corresponder à variação de energia cinética do corpo. Acho que aqui tem tudo o que a gente precisa, tá? E aí vocês vão me ajudando a resolver, baseado nesse formulário e nos conceitos que a gente viu. Então, olha, um esquiador de 60 quilos parte do repouso de uma altura Hzão, que está 20 metros acima da extremidade de uma rampa para saltos de esqui. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho que a velocidade é igual a zero. E lembrem que quando a gente está fazendo a resolução desses exercícios, como a gente está vendo a variação ou não da energia mecânica entre pontos, é importante que você estabeleça quais são os seus pontos mais importantes do problema, né? O ponto no alto já é um ponto importante, tá? Que eu vou chamar ele aqui de ponto A. Então, esse esquiador, ele vai descer lá a rampa de gelo, fazendo um ângulo θ igual a 28 graus com a horizontal, ok? Então, lá no finalzinho, então ele vai dar um pulo. Isso é basicamente o quê, pessoal? Um lançamento de projétil, né? Um corpo que foi lançado com uma certa velocidade num dado ângulo com a horizontal. Despreze os efeitos da resistência do ar e suponha que a rampa não tem atrito. Qual é a altura máxima, Hzinho, do salto em relação à extremidade da rampa? Se o esquiador aumentasse o próprio peso, colocando uma mochila nas costas, Hzinho seria maior, menor ou igual? Então, vamos começar. Quero que vocês me deem ideias aí para entender o raciocínio seus, de por onde a gente começaria, tendo em vista o nosso formulário. Primeira coisa, né, pessoal? Eu vou estabelecer pontos importantes aqui, ó. Então, um outro ponto importante é esse B, que eu vou chamar aqui, que é o ponto que ele vai ser lançado. Um outro ponto importante é o ponto C, porque é justamente nesse ponto que precisa calcular a alturinha máxima que ele alcançou, tá? Vamos considerar aqui a aceleração da gravidade, o módulo dela de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então tá, pessoal, o exercício é sem atrito. O que é a primeira coisa que vem à cabeça suas? Aplicar a equação o quê? Número 5, vocês concordam? Né? Que se o sistema é sem atrito, então existe conservação da energia mecânica, então ΔE é igual a zero, né? Só organizar isso. Se ΔE é igual a zero, eu já sei que a energia mecânica em todos os pontos da minha trajetória lá é a mesma. Então, EA é igual a EB
que é igual a EC. Assim como qualquer outro ponto. Pessoal, se a gente for pensar aqui, qual que é a informação fundamental, assim, sem ser a pergunta óbvia, tá? Que é a altura. Mas para eu achar essa altura, qual que é a informação que eu tenho que correr atrás? Vocês que acabaram de fazer uma prova de lançamento de projétil. A velocidade aí, no caso? Isso, em que ponto, Não? Júnior? Em que ponto, Júnior, que você vai procurar a velocidade? No ponto? No ponto B, que aí seria a velocidade inicial da E, trajetória do ponto B até o C. exatamente. Então, lembra que no projétil, se No você ponto conhece a B. velocidade... B. Isso, B. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. lembra que se você conhece a velocidade inicial do ponto B do lançamento do projétil, você vai usar no eixo X o movimento é MRU, no eixo Y o movimento é variado, e você usa aquelas equações da cinemática para você relacionar com a altura máxima, né? Então, é isso mesmo. Eu tô procurando, uma informação importante para mim é achar a velocidade no ponto B, então eu vou por esse caminho do Júnior aí, tá? Se alguém tiver outro caminho aí, pode falar também, tá, gente? Então, como é que eu vou achar a velocidade no ponto B? Qual que é o próximo passo? Ó, eu já escrevi aqui que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. Então, eu vou desmembrar essas equações, tá? Vou apagar essa aqui é do C, igual também, mas não vou usar isso agora, não. Então, vamos lá, ó. Segundo passo aqui, ó. Energia mecânica no ponto A. Fazer tudo passo a passo. É a soma da cinética com a potencial de A, né? E isso, então, é igual à energia mecânica em B. Como a energia mecânica em B tem a ver ali com uma alturinha ou não, e com a velocidade, porque é com a energia cinética, então aqui vocês concordam que vai aparecer VB? Porque tem energia cinética ali naquele ponto que é meio de mv ao quadrado, né? Então é justamente esse V que eu estou procurando. Ok? Então, olha, eu vou já substituir aqui, ó. B vai ser igual a energia cinética no ponto B, somada com as potenciais no ponto B. Então, qual que é a energia cinética no ponto A, pessoal? Vamos desembolar isso. Energia cinética no ponto A. Bora, gente, agiliza aí. Vai ser meio de m vezes zero, já que a minha velocidade ela é zero ali no ponto A. Isso. Energia cinética é meio de mv quadrado. Se a velocidade é zero, não existe energia cinética no ponto A. Certo, gente? Então, zero, isso aí. Energia potencial no ponto A. Lembrem que para você deter energia potencial, cadê seu formulário? Equação 2. MGY. Para eu estabelecer quem que é meu Y, eu tenho que estabelecer onde que o Y é zero. Então, vocês vão escolher um ponto aí para mim. Onde que vocês querem que o Y seja zero? Seria melhor o Y0 ser na linha do B aí, né? Porque aí, no caso, quando for calcular a velocidade cinética do ponto B, aí vai dar um valor, vai dar um valor para... Não, tá errado isso aqui, peraí. Pensei errado aqui. Tá certo, tá certo. No B, Tá certo? é bom colocar no B, Júnior, justamente porque quando você for olhar esse lado da sua equação, você vai ter só a contribuição de energia cinética. Você não vai ter a contribuição da potencial. Entende? Ó, então... Não, sim. Que aí, no caso, a energia potencial gravitacional aí seria zero, né? Aí Exatamente. a energia potencial do ponto A seria igual à energia cinética do ponto B. Exatamente, isso aí.
Então, com o tempo, gente, com a prática, vocês vão começar a olhar isso e ter exatamente essa frase que o Júnior falou. Ah, toda a energia cinética do ponto A vai ser convertida em energia, toda a energia potencial do ponto A vai ser convertida em cinética no ponto B, mas para isso a gente tem que praticar, tá? Então, olha, vamos lá, no ponto A não tem cinética. Então, a energia mecânica é toda do tipo potencial. Lembrem que a altura, pessoal, é uma energia, dá uma energia armazenada, né? Que potencialmente vai virar cinética. Então, a energia potencial no ponto A vai ser M, que é 60, vezes G, que é 9,8, vezes o H, já que a gente estabeleceu que o H, que o Y vai ser 0 no ponto B, então, lá no ponto A, o Hzão vale 20 metros. Certo? Ok, então isso vai ser igual a... Desculpa interromper, mas você poderia explicar de novo por que aquela energia do ponto A é igual a energia de B vezes a energia de C? Vezes não, esse é um igualzinho, tá, Letícia? Ah, tá. É igual a de C também. É porque a energia mecânica permanece constante. Então, Exatamente, isso. Obrigada. Aí, pessoal, energia cinética no ponto B é meio de M, que é 60, vezes a velocidade no ponto B, que é justamente o que eu estou querendo descobrir, não sei. Então, é VB ao quadrado, né? Mas, como nós escolhemos aí o Y igual a 0 na reta pontilhada, tá? Você podia escolher em qualquer ponto, você podia escolher lá no ponto C, tá? Então, nós vamos chamar o B de 0. Então, mais 0. Então, fechou. Na hora que eu resolver essa conta aqui, eu vou isolar o VB, para facilitar aqui, eu vou achar, já achei, já fiz a conta, VB vai ser igual a 19,8 metros por segundo. E aí, pessoal, o que eu faço com isso? No caso aí, eu vou usar essa velocidade do ponto B para achar a energia cinética e jogar na fórmula da energia potencial, no caso aí, né? Aí eu vou achar o valor de Y, que vai ser o H menor aí, no caso, não é? Ou tô errado? Então vai, monta aí para mim. Tô querendo ver onde vocês vão errar, tá? Ou acertar, né, gente? Que eu fiz por um outro caminho aqui. Então, vou seguir o caminho seu. Quem falou é o Júnior, né? Foi você aí, Júnior? Foi. Então, vai. Então, o que você está falando? Agora, você quer relacionar o ponto B com o ponto C, é isso? Sim. Então, beleza. Vamos desenvolver seu raciocínio aí. Então, B é igual a EC. Tá, então aí, no seu caso, nem precisava calcular o VB, né? Eu precisava só do EB. Né? Porque o EB seria esse lado dessa equação aqui, concorda? Não precisava isolar o VB, né? Estão entendendo o que eu estou falando aí, gente? Faz essa conta aí para mim, gente. 60 vezes 9,8 vezes 20. Deixa eu ver. $11.760 joules. Então, a ideia do Júnior é o seguinte. Se eu tenho a energia mecânica no ponto B, eu sei que ela é toda do tipo cinética, não é isso? Que é... Concordam que ela vale... Vocês entenderam essa conta que eu fiz aqui? Que 11.760, gente? Ok? Não entendi. B, é que aí eu não precisava... É porque como eu fiz de um jeito diferente, e o Júnior teve esse raciocínio antes, a gente estava querendo achar VB. Né? Então, a gente isolou o VB nesse segundo passo aqui. Só que, na verdade, eu poderia pensar o seguinte, a energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto C. Concorda?
Então, Sim. eu posso saber assim, eu não preciso saber, eu não preciso ter isolado o VB, porque a energia mecânica no ponto B é igual a de A. E a de A é 60 vezes 9,8 vezes 20. Certo. Tá? Então, basicamente, é como se eu tivesse colocado aqui, ó. No passo 3, isso aqui, ó. A é igual a B, que é igual a C. A é 11.760, tá? Então, isso aqui, pessoal, a princípio, como o Júnior mudou de raciocínio aí, não tá servindo mais para nada, tá? Mas depois eu explico quem gostou desse caminho, como é que poderia seguir. Então, ó, 11.760 é igual a energia mecânica no ponto C, que é meu ponto de interesse. Energia mecânica no ponto C é energia cinética no ponto C, mais a energia potencial no ponto C. Então, vamos lá. 11.760 é igual. Tem energia cinética no ponto C? Eu acredito que sim. Por quê? Tem energia potencial, né, gente? Então, vamos começar do mais fácil. Energia potencial é M vezes G vezes o Y. O Y, nesse caso, vale exatamente a alturinha que eu tô querendo. Concordam? A energia cinética no ponto C seria meio de M VC ao quadrado. Então, minha dúvida agora é, existe VC ou não? Ali vai ser igual aquela análise de lançamento de projeto, não, tipo, vai chegar no meio ali, na minha altura máxima, vai ser igual a zero, que ela vai tender a cair, não. Isso. Então, olha, no ponto VC, vamos discutir sobre o vetor velocidade no ponto VC. Lembrem que energia cinética é um escalar. Então, quem ele está procurando é a velocidade, o número da velocidade ali, ó. Qual que é a velocidade? Se a velocidade lá tem y para cima e x para baixo, antes a gente só ficava trabalhando com vetores, né? Se tem vy e vx, quem que é o VC? VC é a resultante, ó. Isso aqui que é o VC, a resultante das componentes x com y, que é um número lá, 2 metros por segundo, tá? É isso que a gente está procurando. Então, a gente tem que analisar justamente as componentes. Igual você falou aí, Lucas. Então, vamos analisar as componentes de VC. Pelo que eu entendi que você falou aí, você está falando que VC não tem componente VY, concorda? Então, ó, esse é o vetor VB, né, gente? Que é o vetor velocidade inicial. Então, ó, na velocidade inicial lá, você tem um vetor Vx inicial, né? E um Vy inicial. Não é verdade? E a resultante desses vetores é esse VB que a gente achou. E no VC, como é que estão meus vetores? Tem VY? Tem componente aqui Y? Não, porque ele chegou no máximo, né? Exatamente. Então, esse movimento ele é totalmente isolado, o movimento de X e Y. Se eu analiso só Y, é como se eu estivesse lançando um corpo. No ponto que ele atingiu a altura máxima, ele vai parar para inverter o movimento e começar a cair, né? Então, Vy é igual a zero. Tem outra velocidade? Tem Vx ou não? O Vx também é zero. Vai ter Vx, porque ele, tipo, deslocou, não sei se posso falar assim. Vai ter Vx, só o Vy que não, né? Vai ter Vx porque é um projétil, né, Lucas? Ele continua andando, ó, para frente. Concorda? Isso. Senão ele não ia ter esse alcance, né, gente? Ó, nota que se for tudo zero, o que vai acontecer com esse esquiador aí? Se Vx e Vy for zero, lá no ponto mais alto, o que acontece com o esquiador? Ele simplesmente cai pela ação da força-peso. Tem uma força-peso ali, ele tá parado, é como se fosse uma caneta lá em cima, solta, ó. Ela cai. Para o esquiador fazer essa trajetória, tem... gente, vocês, ó. Muito bem, você tá tudo certo, tá, Lucas? Bora aí, galera. Então, ó, Vx, continua tendo Vx. Vx não é... O movimento em X não é constante, gente?
o movimento do projétil, a velocidade em x é sempre a mesma, né? Então, quanto que vale Vx? No caso, essa velocidade de Vx, ela seria igual à velocidade de Vx no ponto B, não é? De Vx no ponto B, exatamente. Então, é Bárbara que escreveu aqui, deixa eu ver. Então, não é igual a VB, Bárbara, é igual a componente X de VB. Concorda? Porque VB é a resultante. Beleza. Então, completando aqui, ó, a gente concluiu que a velocidade no ponto C é só a componente X de VB. Porque ela é constante desde VB, né? A velocidade X é sempre a mesma. Ok? E como é que eu calculo a componente X de VB? Pelo seu triangulinho lá, ó. Quando você olha para o seu triangulinho, você vê que a componente X vai com o cosseno de θ. Não é isso? Componente X vai ser VB cosseno de 28 graus. VBX é VB cosseno de 28 graus. Ah, então foi bom ter calculado VB mesmo, tá bom. Então, VB foi 19,8 vezes o cosseno de 28. Então, nós achamos que a velocidade naquele ponto é 17,5 metros por segundo. Tá? Então, agora nós vamos completar isso aí, ó. Então, logo, 11.760 vai ser igual a meio de m vezes a velocidade naquele ponto ao quadrado, que vai ser 17,5, mais a energia potencial no ponto C, que é m vezes g, que é 9,8, vezes o y. Só que a gente escolheu a referência justamente... Ah, não. Então, tem potencial, né? A gente escolheu a referência ali na pontilhada. Então, a energia potencial no ponto C é mgh. Tá certo. Hzinho é justamente quem eu tô querendo descobrir. Ok? Então, ficou uma equação simples em função do Hzinho. Que nós vamos, se a minha conta aí tá certa, a gente vai achar Hzinho igual a 4,41 metros. Deixa eu ver a pergunta aqui, peraí. Tem como achar o H pela fórmula 7? Deixa eu ver. O que é a fórmula 7? Ó. O H pela fórmula 7 me diz que 7 é só o trabalho. Se a gente pensar que o trabalho da força, que é a única força que atua aí, acho que sozinha não, Bárbara. Porque se você pensar, calcula um trabalho e esse trabalho vai ser a variação de energia. Não, essa também não dá. Que aí eu contraria o trabalho da força-peso, que é a única força que realiza trabalho, né? Só vendo se é isso mesmo. Peso. Px, Py, normal não vai realizar trabalho. Então, pela 7, eu só calcularia o trabalho da força-peso. Do ponto A até o ponto C. Aí você conseguiria, eu acho, né? Que é menos ΔU gravitacional. Mas você não vai ter... você vai cair num ciclo, Bárbara. O que eu tô pensando aqui? Porque ao longo dessa trajetória, a força que está realizando trabalho é a força-peso, né?
Porque pelo diagrama todo ali só tem peso normal, a normal é sempre perpendicular ao deslocamento ali. Apesar de que só tem normal até o ponto B, né? Então, podemos pensar só de B até C. Tá, então o trabalho de B até C é o trabalho da força-peso. Só que o que é o trabalho da força-peso? Se você fizer aquela continha que a gente fez naquela aula, vai estar relacionado com o seu Hzinho. Mas tá vendo? Você não sai disso, porque tem Hzinho dos dois lados. Entendeu? Aí você pode relacionar. Aí o que você poderia relacionar? O trabalho da força-peso, que vem aqui da 7, na verdade, poderia ter essa fórmula aqui, que o trabalho da força-peso corresponde a menos a variação da energia potencial gravitacional. A gente viu isso aqui na última aula. E o trabalho da força-peso, aí beleza, quando tem, ó, isso aqui vai entrar o Hzinho no meio, né? Isso aqui vai dar menos MGH ou MGH. Vai dar MGH, eu acho. Ou menos, tanto faz. Tanto faz não, né? Não importa, vai dar mais ou menos. Tá ok. E aí, você pode associar, então, isso ao teorema do trabalho e energia cinética, porque aí você vai ter o trabalho total do peso e você vai saber a variação de energia cinética de B para C. Aí, dando essa volta aí, você consegue também. Entendeu? Mais ou menos o que eu falei? Ou seja, não é a única, não era a única forma de resolver esse exercício, né? Pelo raciocínio do Júnior e do Lucas aí. Então, teria como ir pelo teorema do trabalho e energia cinética. Boa. Então, tá. Estão vendo? É a mesma coisa, igualar energias, mas o que complicou? Igual eu falei, é uma receita, mas complica. Porque aparece um projeto que você já esqueceu, entendeu? Então, bora aí. Vamos fazer agora um... Deixa eu ver, o 62... Ou, deixa eu ver qual que é mais fácil aqui. Ou 12. Vamos fazer o 12 aqui. Deixa eu fechar a porta aqui, pessoal. Então, vamos lá. Vamos ver o raciocínio seus no 12. Que diz que um bloco de massa 12 quilos é liberado a partir do repouso em um plano inclinado sem atrito de ângulo 30 graus. Abaixo do bloco há uma mola que pode ser comprimida 2 centímetros por uma força de 270 newtons. O bloco para momentaneamente após comprimir a mola de 5,5 centímetros. Que distância o bloco desce ao longo do plano da posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente. Né? Ou seja, ele está aqui. Aí ele vai lá apertar a mola até parar. Qual que é essa distância, tá? Que ele percorre no plano. E qual é a velocidade do bloco no momento em que ele entra em contato com a mola? Ou seja, nesse pontinho aqui, ó. Entenderam o problema? Vamos ver por que caminho que vocês vão.
Um bloco é liberado a partir do repouso, então o que eu vou fazer, pessoal? Eu acho até mais fácil a gente desenhar como sendo... vou pegar esse aqui, ó. Como sendo... o ideal era não desenhar o bloco, desenhar só um pontinho, que eu acho que o tamanho do bloco acaba confundindo vocês, mas eu vou fazer essa bolinha central aqui mesmo. Então, ó, aqui é um ponto importante para mim, né? O ponto que eu saio daqui, ó, que eu vou chamar de ponto A. O ponto, como ele faz uma pergunta também, ó, exatamente quando esse ponto... Vou até desenhar isso aqui assim, ó, gente. Desenhar aqui, ó. Como se fosse um ponto, tá? O bloco é um ponto. Aí ele vai chegar aqui. Então, esse é o meu ponto A, esse é o meu ponto B. E o outro ponto importante é quando eu vou amassar até parar, né? Que é como se eu tivesse aqui assim, ó. E esse eu vou chamar de ponto C. Esses são os meus pontos importantes. Fala aí para mim alguma informação, gente, que você consegue tirar lendo o denunciado. A massa? Mas, sem ser, tipo assim, uma que você tem que deduzir. Uma que não está escrito para você explicitamente. Tipo a mola, uma informação sobre a mola. O coeficiente elástico dela, um negócio assim. Isso. Então, ele te dá a constante elástica da mola sem te falar exatamente o valor da constante elástica. Ele vai te falar apenas que essa mola, quando atua sobre ela uma força de 270 newtons, ela deforma de 2 centímetros. Então, isso tem a ver com a dureza da mola, tá? Então, a primeira informação que você tira aqui, ó, é a constante elástica da mola. E de onde que vem essa constante elástica, né, gente? A gente sabe da lei de Hooke lá, ó. Da lei de Hooke, que F é igual a Kx. Eu tô não mencionando esse sinal de menos, porque o menos só indica que a força é restauradora, tá? Eu tô só olhando os módulos. Então, F é igual a Kx. Se a minha força é 270 newtons, é igual a K. A deformação foi de 2 centímetros. Eu vou colocar 2 aqui? Posso colocar 2? Tem que converter ou não? Tem que converter, porque tá tudo no sistema internacional, Para tá? metro. Então, como a força está em newton, você vai converter para metro, então vai ser 0,02. E aí nós vamos achar aqui, então, minha primeira informação importante é que a constante elástica vai dar 13.500 newtons por metro. Uma outra informação que a Bárbara pôs aí é isso aí mesmo, que o bloco parte do, né, ele é abandonado aí, então VA é igual a 0. Então, gente, então já temos duas informações importantes, vamos tentar começar a resolver o problema. Vamos tentar resolver o primeiro, que é, acho que é a distância que o bloco... dá para resolver na ordem certinha aí. Então, vamos tentar resolver a letra A, tá? A que distância o bloco desce ao longo do plano até o ponto em que para momentaneamente. Então, aí eu vou pensar no quê? Existe conservação da energia mecânica ou não? Existe ou não, pessoal? Neste caso. Existe, que não tem atrito. Isso. Então, o problema é todo sem atrito, eu vou usar a expressão número 5 lá, ó. Que a variação da energia mecânica do meu sistema é igual a 0. Então, eu sei que a energia mecânica... Deixa eu só ver isso aqui.
Então, vamos lá, vamos calcular qual que vai ser a energia mecânica em A, que é igual a de B, que é igual a de C. Energia mecânica em A, eu consigo calcular? Energia mecânica em A é a soma da cinética em A com as potenciais em A. Estou tentando achar um valor só para energia de A, tá? Depois eu continuo a resolver. Cinética em A, a Bárbara já falou que é 0. Potencial no ponto A. Potencial no ponto A é M, ele me deu M? Deu. Então, é mg, vamos considerar G igual a 9,8. Então, M vezes G vezes o Y, né? O Y referente ao A. E aí que está a questão. Onde que nós vamos colocar o nosso Y igual a 0? Vai ter que decompor no ângulo, né? As forças? Ou não? Não, onde que eu vou colocar minha referência 0? Ah, sim. Tá? Então, Porque se eu, presta atenção aqui, ó, se eu colocar que meu y é igual a 0 é aqui na basezinha do plano, pode ser? Pode ser. Só que aí o que acontece, gente? Todos os pontos vão ter energia potencial gravitacional. Concordam? Porque aí eu vou ter que descobrir essa alturinha do ponto C, porque, né, ela tá a uma certa alturinha. A alturinha do ponto B e a alturinha do ponto A, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, que o meu sistema de referência vai ser 0 justamente no ponto C, ó. Quando ele amassou toda a mola, aquele pontinho ficou dessa alturinha aqui, eu vou chamar isso aqui de y igual a 0. Tá bem? Então, quando eu for olhar qual que é o YA é essa alturinha aqui, ó, desse triângulo aqui, ó. Essa alturinha que eu vou chamar de YA. Então, basicamente, olha, se eu for destacar esse triângulo aqui, ó, esse é o triangulinho que eu tô trabalhando, olha. Esse ângulo aqui, esse é o triangulinho verde. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Essa distância daqui até aqui é justamente a distância que eu tô querendo descobrir. Concordam? E esse sim. aqui é o meu YA. Tá. E ele fala... Tá, então tá. E aí? Então, até agora, eu não consigo descobrir esse valor em joules, concordam? Falta descobrir um desses dois, né? Falta descobrir ou D ou YA. E aí? Para onde que eu vou? Se eu conseguisse descobrir se eu conseguisse descobrir quantos joules vale essa energia mecânica no ponto A, por alguma forma, eu conseguiria descobrir o YA, e então eu conseguiria descobrir o D que eu estou querendo. Então, a gente tem que pensar assim, qual que é uma alternativa para calcular a energia mecânica de qualquer um dos pontos aí? Porque se eu souber calcular a energia mecânica de qualquer um desses pontos, se eu souber a energia mecânica no ponto C, se eu souber a energia mecânica no ponto B, aí eu, né, vamos supor que isso é 10 joules, aí então eu falo que isso aqui, ó, é igual a 10 joules, e aí eu descubro o YA e eu vou descobrir o D. Entenderam a dificuldade? E aí, alguma ideia de como eu posso descobrir a energia mecânica do sistema em qualquer um dos pontos? Trabalho da força-peso. Então, Bárbara, trabalho da força-peso. Se você quiser calcular o trabalho da força-peso, deixa eu ver. Vai precisar do Y final. É a mesma coisa, Bárbara. O trabalho da força-peso vai ser o peso, que é mg, vezes o deslocamento, que é o Dzinho que você não tem, tá vendo? Ele não tá te salvando. Te amo.
Mamãe tá dando aula. Já tá. Só que vai dar tempo de fazer um xadrez? Vai, pode ir. Quando você peraí, acabar a aula, o quê? E aí, como é que eu vou achar a energia mecânica em algum desses pontos? Entendeu aí, Bárbara? Que Ô, professora, eu poderia achar do ponto C ali, usando a fórmula da energia potencial elástica, né? isso, Que a energia, ela converte toda nessa energia, isso. essa forma de energia. É o ponto mais fácil, né? Porque todos os outros vai faltar uma informação. Então, gente, olha só. Quem tiver dúvidas, vai parando aí, tá? Então, eu preciso achar esse valor de energia, mas eu sei a energia mecânica, conheço, é C. Eu sei a energia mecânica no ponto C, porque olha o ponto C, pessoal, por que foi importante eu colocar referência ali naquele ponto? Porque no ponto C, qual que é a energia mecânica lá? Se você olhar, beleza, é uma combinação de cinética com potencial. Tem cinética no ponto C? Tem. Não tem. Por quê? Ah, ele Porque o para no bloco ponto Porque ele C. para. Exatamente. Então, no ponto que ele vai comprimir esse máximo de 5,5 ponto, o bloco para. Então, não tem cinética. A potencial é só do tipo elástica, porque eu defini que aquele ponto é o ponto de potencial igual a zero, gravitacional, tá? Então, a potencial seria a potencial elástica mais a potencial gravitacional do ponto C, mas devido à minha referência, a gravitacional é zero. Então, a energia é toda elástica, que é meio de K, x ao quadrado. O K, a gente conseguiu achar, que é 13.500. E a deformação o enunciado te deu, que é 5,5 centímetros. Que eu vou transformar em metros, que vai dar 0,55 ao quadrado. Então, quando eu fizer essa conta, eu vou achar que a energia mecânica no ponto C vai ser igual a 20,42 joules. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Você começou pelo ponto A, você viu que está faltando informação, você fala, mas se eu descobrir energia em outro ponto, eu volto. E aí foi isso, tá? Então, logo, como a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto C, então a energia mecânica no ponto A, que eu tinha visto que era mgya, vai ser igual a 20,42. Eu tenho M, eu tenho G, então eu vou achar o YA. Então, YA vai ser igual a 20,42 dividido pela massa do bloco, que é 12, dividido por 9,8. Então, isso vai dar 20,42 dividido por 12, dividido por 9,8, 0,17. Só que não está me pedindo a altura do ponto A, está me pedindo a distância que ele percorre. Mas se a gente for lembrar lá do nosso triangulinho que a gente destacou, ó, né, vai relacionar com o seno de 30 graus. Então, retomando aquele meu triângulo, isso aqui, essa alturinha é 0,17, essa é a D que eu preciso, e esse é o ângulo de 30. Então, eu tenho que seno de 30 graus, é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é D. Então, vou achar, então, que D vai ser igual a 0,34 metros. Respondendo a letra A. Ok?
Dúvidas aí, pessoal? Então, vamos para... Ia falar aí, Wagner? Não, eu ia falar que tá tranquilo. Tá. Então, vamos para a letra B. Vou tentar retomar aqui, ó. Letra B. Qual é a velocidade do bloco no momento em que ele entra em contato com a mola? Então, basicamente, ele está perguntando a velocidade do bloco no ponto B. Não é isso? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos relacionar quais pontos? De A até B? Vamos relacionar, então, de A até B. Eu sei que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A vai ser 20,42, né? 20,42 joules. Então, 20,42 vai ser energia mecânica no ponto B. Vamos analisar o ponto B. Seria a soma lá, né? Da cinética no ponto B mais as potenciais no ponto B. Então, vamos olhar para esse ponto. Cinética no ponto B tem, né? Porque o bloco chega lá empurrando a mola, né? Com uma velocidade. Inclusive, é exatamente o que eu estou querendo. Então, 20,42 é igual a cinética no ponto B, que é meio de M, a massa é 12, vezes VB ao quadrado. E potencial no ponto B? Vamos lá observar. Tem potencial no ponto B? A altura. Tem alturinha no ponto B, né? Já que a gente definiu, tem que manter o Y. Agora eu não posso mudar e colocar o Y0 no B, não, tá, gente? Começou, agora faz tudo assim. Então, existe essa alturinha, que eu vou chamar aqui de YB. Então, se eu for olhar para esse triangulinho aqui agora, ó, é esse triângulo pequenininho aqui, ó, que eu estou olhando. Triângulo retângulo. Então, se eu for destacar ele aqui, ó, é esse triângulo aqui, ó. Aqui é o ponto C, aqui é o ponto B. Essa alturinha é YB e esse ângulo vale 30 graus. Se eu conhecesse essa distância aqui de separação entre C e B, tava beleza, eu conseguia calcular o YB. Eu conheço essa distância? É o 5,5? Exatamente. Que é a distância que o bloco vai amassar até parar. Então, essa distância é justamente a compressão da mola, que é 5,5 centímetros, né? Que é 0,55 metros, ó. Então, eu sei que seno de 30 é o cateto oposto, que é o YB, sobre a hipotenusa, que é 0,55. Então, eu vou achar que aquela alturinha do ponto B vale 0,0275. Se eu fiz as contas certas aqui. Meio, tá? Então, achei o YB. Então, agora eu vou substituir aqui, ó. Então, a potencial no ponto B é M vezes G vezes o YB. YB é 0,0275. Então, a equação está pronta simplesmente para eu isolar o meu VB. E aí, eu vou achar que VB vai ser igual a 1,69 metros por segundo. Beleza? Então, muito cuidado aí, né? O que começa a confundir esse exercício? Se você não... Às vezes, quando você está olhando meio para a dimensão real desses objetos, da mola e do bloco, você pode se confundir um pouco sobre a posição da referência, tá?
Quando tiver difícil de você enxergar assim, trata, né? Você tá tratando no limite aí que os corpos são partículas. Então, se isso te facilitar enxergar os pontos, faça isso, tá? Então, agora é o 62. Que é um de não conservação. Posso ir aí, galera? Põe um presente para mim, por favor. Então, vamos lá. Na figura, um bloco desliza em uma pista sem atrito até chegar a um trecho de comprimento 0,75 metros, que é essa parte pretinha aí, que começa a uma altura de Hz igual a 2 metros em uma rampa com ângulo de 30 graus. Nesse trecho, o coeficiente de atrito é 0,4. O bloco passa pelo ponto A com uma velocidade de 8 metros por segundo. Se o bloco pode chegar até o ponto B, onde o atrito acaba, qual é a velocidade nesse ponto? Se não pode, qual é a maior altura que ele atinge acima de A? Então, recapitulando a ideia, o bloco passa com uma velocidade grande no ponto A, de 8 metros por segundo, e vai subir sem atrito, subindo, né, galera? Aí, então, existe um outro ponto aqui de referência importante, que eu vou chamar aqui de C, tá? Então, que aí eu posso associar de A até C e depois de C até B. No ponto C, ele vai chegar com uma certa velocidade. Aí ele quer saber, como tem atrito, ele vai perder energia mecânica e ainda está subindo, pode ser que ele nem consiga chegar no ponto B. Então, ele vai parar no meio do caminho e você, então, tem que descobrir a altura que ele parou. Ou, às vezes, a velocidade foi grande o suficiente para que ele consiga chegar ao ponto B, né? E se ele chegar ao ponto B, qual é a velocidade neste ponto? Então, alguns desses exercícios, vocês vão perceber que é meio um teste, né? Você faz uma suposição, e aí suas contas podem te mostrar que não, realmente estava errado, tá? Eu vou seguir esse caminho aí, e vocês vão me ajudando aqui. Então, olha, eu vou começar tratando do trecho de A até C, porque o que acontece, pessoal? Se eu olhar para o meu formulário, lembra aquelas duas fórmulas lá, ó, ΔE é igual a 0 e ΔE é igual ao trabalho de forças não conservativas. Eu vou usar essa primeira no trecho de A até C. Você, mas para que eu tenho que fazer isso? Ela é útil? Ela é útil porque eu vou ter que analisar o trecho CB. E o trecho CB necessariamente usa essa aqui, ó. Né? Porque tem atrito, então necessariamente eu vou ter que usar alguma coisa tipo assim, ó, é B, que é a final, menos é C, que é a inicial, vai ser igual ao trabalho de forças não conservativas, que tem a ver com atrito, né? Então eu tenho que saber a energia mecânica do ponto C, de qualquer forma. Então por isso que eu vou usar a energia do ponto A, tá? Então, analisando aqui o trecho AC, é um trecho em que não existe variação da energia mecânica, porque é sem atrito. Então, tem que a energia mecânica do ponto C é igual à energia mecânica do ponto A. E a energia mecânica do ponto A é quanto, pessoal? Energia mecânica é a soma da cinética com as potenciais. Ô, professora,
Ali no enunciado fala assim, se o bloco pode chegar ao ponto B, onde o atrito acaba. Ah, tá, é porque é de C a B que tem atrito, tá, entendi. Isso. Somente, né? Isso. Hã? Somente que vai ter atrito. Somente, é. Então, pessoal, vamos estabelecer, né, para a gente saber se tem energia potencial, também a gente tem que pensar na nossa referência. Então, podemos estabelecer que a nossa referência de energia potencial gravitacional é 0, justamente no ponto A, né? Ali no chão. Podia ser em qualquer outro lugar. Então, eu vou chamar o A de 0 e vou achar, então, que a energia mecânica no ponto C é a cinética, né? Do ponto A ali, que é meio de M. Ele deu a massa. Não deu. Então, não der a massa, não desespera. Taca M lá, quer dizer que uma hora isso vai cortar, tá? Então, meio de M vezes a velocidade de A ao quadrado, que vai ser 8. Então, a energia no ponto C vai ser igual a 32 vezes a massa. 32 joules. Aí, aqui eu fiz usando o teorema do trabalho energia cinética. Mas você poderia usar também que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho... Ai, gente, peraí. PP, mamãe tá dando aula. Então, vamos lá. O que vocês fazem? Vocês querem seguir um outro caminho aí, gente? Porque como eu tô com minhas contas aqui, eu fiz... O que eu fiz do trecho? Depois vocês podem... O que vocês podem Vai fazer? ser igual fórmula aí. Então, o que eu usei foi o trabalho... Não sei por que eu fui pelo caminho do trabalho, teorema do trabalho e energia cinética. Agora, conversando com vocês, eu iria por outro caminho. Mas eu usei o seguinte, ó. No trecho CB, né? Eu usei aqui o teorema do trabalho energia cinética, que me diz que o trabalho total realizado por um corpo corresponde à variação de energia cinética entre aqueles pontos, né? Essa também vai dar, né? Tem que dar do mesmo jeito, tá, gente? Se você escolher fazendo por isso aqui, ó, delta E é igual ao trabalho de forças não conservativas, aí o que você faria? Delta E. Delta E seria EB menos EC. Então, EB menos EC tem que ser igual a trabalho da força de atrito, que é a única não conservativa que vai atuar naquele trecho, tá? Mas então, vamos fazer o teorema também, que a gente quase não usa ele, né? Então, o teorema do trabalho energia cinética fala, então, que o trabalho total... Qual que vai ser o trabalho total nesse trecho CB, pessoal? Se você for olhar o diagrama de corpo livre, lembra que para saber o trabalho total, você tem que saber o trabalho de todas as forças que estão atuando ali. Então, se você for pegar o diagrama de corpo livre desse bloquinho, vamos separar aqui em Y e X. Então, você tem peso normal. Esse peso está decomposto em PY e PX, com o θ rebatendo entre P e PY. Mais alguma força aí, gente? Tem a velocidade para no X, sabe, no X. Velocidade, ele vai para frente, ó. Isso. Mas velocidade não está no diagrama de corpo livre. Então, vamos só pensar nas forças que atuam. Tá faltando alguma? A força... Tô pensando no trecho BC, CB, tá? Tá faltando a força de atrito, né, gente? A força de atrito vai estar para cima ou vai estar para baixo? Para cima, que eu digo, é subindo ou descendo a rampa?
Não tem o atrito nesse trecho, na verdade, né? Tem, é o único trecho que tem. Ah, e de C até B, né? Isso, de C até B. Então vai ser o subindo. Subindo? Não, contrário, descendo. Contrário. Descendo, porque ela é ao Isso. contrário do movimento. Isso, contrário Isso. ao movimento. Tá? Então, o atrito vai estar junto com PX. Beleza. Então, se eu for olhar quem que é o trabalho total que atua no meu corpo, eu posso desconsiderar o trabalho de normal e PY, né, gente? Por quê? Porque são forças perpendiculares ao meu deslocamento. Lembra que o deslocamento está aqui, ó. Justamente na reta do plano, né? Então, o trabalho total vai ser o trabalho de FAT, mais combinado, né? Já que trabalho é um escalar, então você vai combinar com o trabalho de PX. Então, o trabalho de FAT mais PX vai corresponder à variação de energia cinética do sistema, que vai ser a energia cinética de B menos a energia cinética de C. Aí, o que acontece, pessoal? O que eu vou conseguir provar com isso? Se eu fizer essa conta e conseguir achar uma velocidade de B, uma velocidade qualquer de B, entendeu? Quer dizer que em B ele vai estar se movimentando, tá? Beleza? Responde a primeira pergunta. E aí responde tudo, né? Aí você já mata se ele vai parar ou não. Aí, se der errado, aí Cálculo da você tem velocidade. que... aí você vai ter que pensar onde que ele parou e fazer outras contas, tá? Então, vamos calcular isso aqui, ó. O que é o trabalho de FAT? Agora, vamos pensar aqui no nosso formulário, teria essa fórmula aqui, ó. Teria o trabalho de uma força constante, que é produto escalar entre a força e o deslocamento. Então, vai ser módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, o trabalho de FAT. FAT é constante, né? Então, FAT é μ vezes a normal, que é o módulo dela, vezes o deslocamento. Eu estou supondo que ele vai conseguir deslocar tudo. Estão vendo que eu estou fazendo essa suposição? A resposta vai me dizer se eu estou certo, tá? Então, vezes o deslocamento, que é o meu L, vezes o cosseno de qual ângulo, gente? 30. O que vocês acham? 30, outras opções? 180. 180, hein? Wagner, lembra que é o ângulo entre a força, que é o atrito que está aqui, e o deslocamento que está para frente, ó. Ah, sim, no eixo, né? Isso, Agora eu... tá? Então, cosseno de 180, que é menos 1. Combinado com o trabalho de PX é igual à variação de energia cinética. Vou fazendo aos pouquinhos aqui. Vamos substituindo esses valores. Mi, ele me deu o que é? Mi 0,4. 0,4. Normal. Quanto que vale a normal, gente? Peso? A normal é exatamente igual a PY. Não é verdade? Lembra, ó. Normal é igual a PY, que são as duas forças que estão lá em Y. Concordam? Dúvida nisso? Então, a normal, ó. Normal é igual a PY. Então, a normal vale mg cosseno de θ. E esse θ vale quanto? Menos 1, tá? Agora que é o 30. Isso, agora que é o 30, tá? Então, a normal vale m, que ele não deu, vezes 9,8, vezes cosseno de 30. Então, n vai ser igual a... Deixa eu ver se eu já fiz essa conta aqui. Deixa eu fazer aqui. Cosseno de 30 vezes 9,8. 0,4. Dá 8,40.
0,89. É isso, vezes M? Aqui, ó, 0,80 e poucos vezes 9,8. Certo aí, Wagner? Não, acho que é porque eu esqueci do parênteses aqui, que eu colocou 100 de 30 vezes 9,8. 30 vezes 9,8, não 30. Deu certo. Então, ó, 0,4, que é mi, vezes a normal, que é 8,49 vezes a massa, vezes o L. Quanto que é o L, gente? 0,75. Vezes o menos 1, que eu vou deixar aqui. Ok. Mais... Ai, alguém faz essa conta aí pra mim, gente? Deixa eu ver. Vezes 0,75... vezes 0,4. 1,52, se eu não errei de novo. O meu deu menos 2,5. Desisto já. Menos 2,5 também. Tá. Então, menos 2,5 M. Agora, vamos calcular o trabalho de PX. Trabalho de PX vai ser igual a quê? Vamos lá calcular o trabalho de PX. Ó, olha lá para o trabalho de PX. PX é uma força constante? PX é uma força constante, né? PX é mg seno de 30 graus, né? Então, vamos lá. Trabalho de PX vai ser força, que é o PX, que vale mg cosseno... Não, seno, né? Seno. Isso, seno. mg seno de 30. Então, esse é PX, vezes o deslocamento, que é 0,75. Vezes o cosseno de θ. Quanto que é o θ, pessoal? 30? Não, 180, em X é 180. Isso. Então, ó, PX também tá para cá, né? Junto com FAT, e o deslocamento tá para cima. Então, vai ser menos 1. Cosseno de 180. Então, vezes cosseno de 180, que é menos 1. Ok. Então, fazendo essa conta aí, ó, vai ser menos 2,5, que já estava, vezes a massa. Vai ter um menos aqui de novo. Se eu fizer essa conta, vai ser G, que é 9,8, vezes o seno de 30, que é meio, vezes 0,75. Então, vai dar menos 3,68 M. Se tiver tudo certo aqui. Então, o trabalho total vai ser igual à variação de energia cinética do sistema. Energia cinética no ponto B vai ser um KB, aqui, aliás, já vou desenvolver aqui. Que é meio de mVb ao quadrado, menos a energia cinética no ponto C. Quanto que é a energia cinética no ponto C? Não, por que eu fui por esse caminho, gente? 32M. Não, a cinética no ponto C. 32M é a energia mecânica no ponto C, né? Verdade. Vai ser meio de mvc ao quadrado? Vai ser meio de mvc ao quadrado. Só que... E eu não tenho essa alturinha ali de C, eu tenho? Tem. Que é 2, né? Tá, então eu calculo aqui, ó. Então, menos a energia... Eu tô achando esse caminho terrível que eu fui, viu? Tá, então como é que eu vou achar a energia cinética de C? Achar a energia cinética de C. Eu sei que a energia mecânica de C é a soma da cinética com a potencial.
de C. Então, a energia cinética de C vai ser a mecânica, que eu já sei, menos a potencial, que eu sei porque ele me deu a alturinha, né? Então, a energia cinética do ponto C vai ser a mecânica, que é 32M, menos a potencial. A potencial é M vezes G, vezes a alturinha que ele me deu ali, que é 2, não é isso? Isso. Então, a energia cinética no ponto C vai ser 32M menos 19,6. 12,4. Então, ó, deixa eu já somar isso aqui. Então, ó, KC deu 12,4M, tá? Então, vou juntar lá, ó, 2,5 combinado com 3,68. Então, vai dar menos 6,18M. Vou passar para cá o KC, ó. Mais 12,4M vai ser igual a meio de MVB ao quadrado. Entenderam o que eu fiz? Sim. Então, 12,4 menos 6,18. Então, 6,22M é igual a meio de MVB ao quadrado. Então, corto os M's e vou chegar aqui. VB, tô achando que essa minha conta aqui tá errada. Então, VB vai ser raiz disso aqui. Que é 3,52. Se eu não fiz conta errada. Então, fiz as continhas lá e achei um valor finito, né? Eu achei um valor finito aí para VB. Então, quer dizer que deu tudo certo, ó, os sinais estão todos certos. Não é isso? Vamos supor que eu tivesse chegado, pessoal, numa coisa assim, ó. Aí você vai falar assim, como é que eu ia perceber que tem alguma coisa errada? Vamos supor que você chegasse com esse lado da equação aqui, por exemplo, negativo, ó. Vamos supor que você chegasse assim, ó, menos 6,22M é igual a meio de MVB ao quadrado. Você teria que tirar a raiz de um número negativo, né? Sua resposta seria imaginária. Então, não tem nada a ver. Você está vendo que isso não era fisicamente possível, tá? Então, quer dizer que ele não vai chegar no ponto B. Aí você vai para testar onde que ele vai parar lá. Tá bem? Aqui deu tudo certo. Então, ele vai realmente conseguir atravessar tudo. E como pede essa velocidade, vai ser 3,53. Tá? Se as contas estiverem todas certas. Beleza? Tranquilo. Então, dá tempo de eu fazer o último aqui. Pessoal, comecem a fazer essa lista, tá? O segundo vídeo é relacionado a essa... Ainda não postei, né, as questões do vídeo, mas é relacionado a essa matéria, porque para a próxima prova, a gente ainda vai começar a ver, na semana que vem, colisões, momento, que não tem muito a ver com essa matéria, tá? Então, vocês vão fazer uma segunda prova com tópicos mais ou menos diferentes aí. Então, eliminem essa lista aí, porque nós vamos começar a falar de outra coisa. Então, vamos resolver um exercício que vai ser mais curto aqui, que é... Vamos fazer esse aqui, ó. 9. Uma força dada aí no sistema de vetores unitários, 3 na direção I, mais 7 newtons na direção J, mais 7 na direção K, age sobre um objeto de 2 quilos
que se move de uma posição DI, lá no espaço, para uma posição final DF, lá no espaço, né? Então, basicamente, se você fizesse lá o plano x, y, z, existe um vetor aqui, que caracteriza uma posição inicial, e existe um vetor, que né, não estou olhando aqui os sinais nem nada, que caracteriza a minha posição final. Então, significa que no espaço, essa partícula realizou um deslocamento, que é pegar a posição final, que ele está chamando de DF, menos a posição inicial, tá? Beleza, e ele fez isso em 4 segundos, o objeto fez isso em 4 segundos. Determina o trabalho realizado pela força nesse intervalo, e depois a potência média desenvolvida pela força. Então, vamos pensar na letra A. Como calcular se eu tenho uma força que é 3I mais 7J mais 7K, a massa é de 2 quilos. Na letra A, qual vai ser o trabalho realizado por essa força no intervalo de 4 segundos? Como é que eu faria isso? Primeira pergunta, a força é constante? É que ela não muda, né? Sempre 377. Exatamente, a força é constante, né, pessoal? Então, se a força é constante, como é que é o trabalho de uma força constante? Produto escalar entre o vetor força e o deslocamento. Se existisse alguma componente da força que fosse, por exemplo, um 3x na direção I, mais 7, 7J mais 7K, para essa componente x, o trabalho na direção x seria uma integral da força, com deslocamento, tá? Então, você teria um pouquinho mais de trabalho. Esse está mais fácil. Então, beleza, é fácil fazer um produto escalar quando ele já está escrito na forma analítica, né? Que só tem que combinar I com I, J com J e K com K, não é isso? Então, na verdade, minha dificuldade aqui está em estabelecer quem que é o meu vetor deslocamento. Lembrando que o meu vetor deslocamento é a posição final menos a posição inicial. E também está fácil fazer, né? Posição final. Então, lembra que cada componente só conversa com a sua respectiva componente, né? Então, menos 5, menos 3. Então, vai ficar menos 8 na direção I. 4, menos 2, mais 6 na direção J. E 7, menos 5, mais 2 na direção K. Então, esse é o meu vetor de deslocamento, aqui está tudo em metros, então está tudo no sistema internacional. Então, para eu calcular o trabalho, basta fazer esse produto escalar. Como é que eu faço o produto escalar dessa força com esse deslocamento aí? É só multiplicar o I com I, J com J e K com K. Isso, e somando, né, as combinações, né? Então, vai ficar 3 vezes 8, 3 vezes menos 8, menos 24, combinado com 6 vezes 7, 42, combinado com 2 vezes 7, 14. Então, esse trabalho foi um trabalho aí positivo, que vai dar aí quanto? 56 menos 24, 32. 32 joules. Ok? Então, letra B. Qual foi a potência média desenvolvida pela força nesse intervalo? Pessoal, potência é um conceito que a gente ainda não tinha visto aqui, né? Para alguns já são familiares. O conceito de potência corresponde ao trabalho que você realizou num dado intervalo de tempo, porque é potência média, né? Trabalho, né? Vou nem pôr esse delta W, vou pôr W, é o trabalho realizado
num dado intervalo de tempo. Então, se eu realizei um trabalho de 32 joules no intervalo de tempo de 4 segundos, a potência média que eu tive foi de 8 joules por segundo. Joule por segundo é também denominado de watt, né? Então, 8 joules por segundo ou 8 watts, que a gente fala. Então, lembra que a potência tem a ver com essa agilidade, né? Um carro mais potente é isso mesmo. Ele está fazendo essa conversão de energia, está realizando esse trabalho num tempo mais curto, né? Agora, se o exercício te perguntasse, pessoal, pode ter uma variação, não sei se na lista tem alguma assim, ele pode não te perguntar a potência média, tá? Então, lembra que tudo que é médio depende de um intervalo de tempo, lembram disso? Velocidade média, aceleração média, era tudo um intervalo. Às vezes ele está te perguntando a taxa de conversão de trabalho, a taxa instantânea, ou seja, a potência instantânea, tá? Se ele te perguntar potência instantânea, aí é dW dt. Aí é a derivada temporal do trabalho. Tá? A mesma coisa da associação com velocidade e aceleração. Ok? Porque aí, às vezes você vai achar uma expressão assim, o trabalho é 2t ao quadrado mais 3. Ok? Joules. Então, o seu trabalho, com o tempo, o seu trabalho está mudando. Tá? Então, a potência ela muda com o tempo. Você consegue calcular a potência num dado instante, por exemplo. Aí tem que fazer a derivada. Ok? Pessoal, então, quando você está lá na conta de luz, a conta de luz, vocês já observaram a unidade que vem da sua conta de luz? Que indica lá... Quilowatt-hora. 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 Não é quilowatt barra hora, não, né? Vezes mesmo. Quilowatt vezes hora. Quilowatt é a unidade, então, de potência, né? O quilo é só o prefixo que é vezes 10 a 3 aí. E hora é a unidade de tempo, tá? Então, a sua conta é uma conta de qual grandeza? O que significa quilowatt-hora? É a potência que está consumindo? Geralmente é o que você gasta, né? Geralmente por exemplo, quando você usa um aparelho por determinado tempo, aí consome 1 kWh. Isso. Mas quilowatt-hora não é a unidade de potência. Porque potência, a unidade é o watt, ou kilowatt. Então, que grandeza é essa? De que a unidade é quilowatt vezes hora? Média energia do... Isso. Isso aqui é uma grandeza que é potência vezes tempo, não é? Olha lá, ó. Potência vezes tempo é quem? É joule, não é? É trabalho. Então, a sua conta é uma conta de energia elétrica. Tá? Porque isso aqui, só que ao invés, pensa bem, gente, se você ficasse recebendo uma conta em unidade de joule, que ser humano ia ficar, entendeu? Conseguindo pensar no tanto que ele gastou baseado em joule. Né? Não, joule não é uma unidade acessível para ninguém, você ficar pensando. Agora, quilowatt-hora porque você conhece a potência dos seus aparelhos e você sabe, em geral, o tempo que eles ficam ligados em hora. Então, você tem uma noção, né? É uma outra unidade de energia, tá? Porque é potência vezes tempo. É uma unidade muito melhor, né? Para a gente conseguir ter intuição. Tá bem? Então, vou parar aqui a gravação. Interromper a gravação.